Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com a Diana Santini, que é médica endocrinologista, com mestrado e doutorado em endocrinologia, diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, né, Diabetes. da diabetes. E Diabetes. diabetes, isso. E a ideia com você aqui, Diana, é discutir a respeito do abuso dos esteroides anabolizantes em mulheres e também o que essas pessoas podem fazer quando elas de fato identificam a necessidade de parar o uso dos anabolizantes, né? Primeiramente, bem-vinda e obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço pela oportunidade, para mim é um prazer. Esse tema que você trouxe é extremamente relevante, porque vem se tornando cada vez mais comum nos nossos dias a dias de consultórios. A melhor pessoa, assim, para a gente ver, é aquela que quer parar, né? Mas hoje a gente tem uma questão, uma dificuldade adicional, que é aquela que você pega, que você recebe no consultório, ela está usando, está achando maravilhoso, mas você está vendo vários efeitos colaterais ou já está mostrando para ela dos riscos, e que você tem que, antes de ter qualquer estratégia, convencer ela a querer parar de usar os esteroides anabolizantes. Eu acho que isso que é o ponto assim, mais desafiador no nosso dia a dia. Essa mulher que já quer parar, para mim já está ótimo, já está mais fácil para mim. Ótimo. Bom, muitas pessoas, elas enxergam os esteroides anabolizantes como uma coisa que a pessoa faz porque ela quer mostrar que tem músculos e mostrar uma hipertrofia e coisa assim, e que se não quiser, simplesmente parar e pronto, né? Mas cada vez mais a gente tem discutido esse uso dos esteroides anabolizantes da mesma forma como discutimos alcoolismo, como discutimos tabagismo, ou seja, são medicamentos que elas têm, inclusive, efeitos de abstinência, efeitos negativos quando você tira essa substância dela, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista psiquiátrico também, né? E é um pouco em cima disso que a gente vai discutir. A primeira coisa que eu queria perguntar para você é em cima disso que você disse já, de querer parar, né? Que muitas pessoas chegam no seu curso e falam, eu uso, sei que eu fiz errado, uh, fiz isso de propósito, tinha um objetivo, mas agora eu estou vendo uma necessidade de parar, né? Assim como as pessoas falam que querem parar de fumar, né? E Uhum. que tipo, normalmente, que tipo de situação que elas referem? Elas querem parar porque ela ouviu falar mal, porque elas estão tendo algum efeito colateral, por conta de algum conhecido? O que faz as pessoas, tipo, as mulheres especificamente, te procurarem com esse objetivo de parar o uso de anabolizantes? Perfeito. Tem um pouco de tudo, assim. Muitas vêm alertadas por alguém, ou algum médico, ou alguma pessoa assim que falou, olha, sobre o risco. Muitas nem queriam usar. Elas receberam sem nenhuma queixa. Então, foi no ginecologista, que a gente tem visto muito, uma avaliação de rotina para fazer um preventivo e ganhou lá um chip ou usou ou ganhou um gel de testosterona e ela nem tinha queixa nenhuma. E aí começa a ter alguns efeitos colaterais, queda de cabelo, alteração da voz, hipertensão. E aí ela começa a chamar atenção. Eu recebo muito paciente encaminhado de um cardiologista, porque essas mulheres, elas vão fazer uma avaliação e começam com uma hipertensão, uma hipertrofia no coração, aumento do colesterol importante, coisa que ela nunca teve, e aí o cardiologista alerta ela, ela vem com medo, querendo tirar. Então, assim, isso para mim é o que é mais comum. A indicação do cardiologista, que é o médico daquela mulher, que está vendo já as alterações e alertou sobre o risco, aí ela fica com medo, ou dela perceber que caiu numa armadilha e que hoje ela está mais atenta, ouviu, se informou um pouco mais, e aí ficou com medo e quer parar. Ótimo. Bom, isso acho que é uma discussão mais longa também. Até temos um outro vídeo até já discutindo um pouco sobre isso, que é esse uso, talvez não com objetivo de ganho de performance ou ganho de hipertrofia, ganho de questões de aparência física, mas sim de pessoas que de alguma forma foram convencidas de que aquilo seria bom para tratar alguma queixa dela, alguma questão de saúde dela, né? Então acho que é uma discussão, não vou entrar nessa discussão toda aqui agora, Uhum. mas uma das coisas que alguns desses profissionais que infelizmente indicam esse tipo de medicamento, de uso, né, é de que a diferença vamos dizer, entre o medicamento e o veneno seria a dose, ou seja, aquela
A testosterona é uma quantidade baixa, está tentando recuperar para níveis fisiológicos, e isso daí pode levar a complicações, assim, a uma dificuldade de retirada, uma dependência. Claro que é muito menos do que uma pessoa que faz uso intencional em altas doses, né? Isso é um caô que eles dão, né? Para fazer, não, uma dose baixinha, não tem problema nenhum, é seguro. Mentira. Não existe dose segura de testosterona para o sexo feminino. Então, os efeitos colaterais vão depender muito da pessoa, da mulher, e tem um efeito que é cumulativo ao longo do tempo. E tem uma outra questão. A maioria começa com uma dose baixa e vai aumentando com o tempo. Então, ela começa a ver alguns efeitos, que é aquele efeito mais intenso, e vão progredindo da dose. Então, é igual ao alcoólatra. Vou tomar só um golinho, está só começando. Não, mas você sabe que aquilo ali é o gatilho para ele começar a beber mais. Então, não tem essa de que é uma dose pequena, que isso não vai ter problema e que eu vou fazer o acompanhamento do seu exame e isso é garantia de segurança. Isso não existe. Não é seguro em nenhuma dose, porque a gente não tem evidências de que usar na mulher vai trazer benefícios e segurança para a saúde. Então, eu já começo cortando esse negócio de que dose. E tem pessoas que, com a dose muito baixa de oxandrolona, por exemplo, faz uma hepatotoxicidade importante. E tem gente que já está tomando há muito tempo uma dose mais alta, não faz. Então, a gente também tem um efeito idiosincrásico aí de algumas medicações em relação aos efeitos, como trombose, hepatotoxicidade, que vai depender também do indivíduo, né? Independente da dose que ele esteja usando, ele pode ter alguns efeitos importantes. Ótimo. Bom, quando a gente pensa no uso, quer dizer, quando você fala uma dose baixa, quer dizer, Da obviamente apresentação. mas assim, basicamente a gente pode falar que uma dose muito baixa não vai ter efeitos positivos, né? O problema da testosterona é que ela, de fato, é diferente de outros tratamentos que têm sido utilizados de forma, vamos dizer, talvez sem muita base científica para isso, é que o problema da testosterona é que ela, de fato, ela tem efeitos positivos, né? A gente sabe que ela pode trazer benefícios. O problema é que ela tem riscos muito altos, né? Agora, o que a Exato. gente poderia falar é que, quer dizer, se tem uma dose suficiente para ter um efeito positivo, ela também pode estar trazendo risco. Exato, Tá. exato. E lembrar que as mulheres, do ponto de vista fisiológico, é normal ter testosterona baixa, e você pode ter, inclusive, testosterona zerada. E isso é normal no sexo feminino. Lembrar que a única indicação para dosagem de testosterona na mulher é quando você suspeita de excesso de testosterona, ou seja, a mulher chega com uma síndrome de hiperandrogênica, com queda de cabelo, virilização, acne, pelos pelo corpo, e aí você vai investigar qual é a causa, a etiologia desse hiperandrogenismo. Pode ser um tumor ovariano, pode ser algum tumor na suprarrenal, pode ser um ovário policístico. Fora essa situação de que você está suspeitando de uma doença, alguma patologia que cursa com excesso, não há indicação para dosagem de testosterona no sexo feminino. Por quê? Porque os kits que nós temos para dosar testosterona no laboratório, eles são kits que não têm a sensibilidade adequada para pegar os valores de normalidade do sexo feminino. Eles são feitos para pegar valores do sexo masculino. Diferente, por exemplo, do kit da TSH, que é ultra sensível. Então, você consegue detectar TSH de 0,01, 0,02, 0,000. Como na mulher o valor é abaixo, alguns dependendo de algumas referências, abaixo de 40, abaixo de 30 e pouco, você pode ter níveis de testosterona de 0, de 1 e ter absolutamente normal e saúde. Então, as pessoas inventam um diagnóstico para tentar dar uma solução. Por isso que a gente não pode, não deve ficar dosando. Porque aí você vai convencer para, tá vendo? É 2, ou 0, ou 1. Tá baixo demais, vão te dar. E você não tem necessidade. Lembrar que o normal é estar baixo. A principal secreção, assim, o ovário na mulher, ele só corresponde a 25% da produção de testosterona. Então, 50% vem da conversão periférica no tecido adiposo e da suprarrenal. Os outros 25% da suprarrenal. Então, você tem a minoria, a menor parte é do ovário. E na menopausa, a mulher pós-menopausa não tem uma queda de testosterona, como muitos imaginam, e por isso estejam dando muito no climatério. Os níveis de testosterona, fisiologicamente, no sexo feminino, eles começam a cair um pouco ao torno de 30 anos e ficam num platô. De forma que no climatério, na pós-menopausa, não há uma queda observável dos níveis de testosterona acompanhando essas mulheres ao longo de décadas. Isso significa que climatério e menopausa
não justifica o uso de testosterona no sexo feminino, porque não há uma queda de testosterona associada ao climatério, porque o ovário participa um percentual pequeno dessas taxas e a grande parte vem da conversão periférica e da suprarrenal, que não são afetadas por conta da menopausa. Então, isso é importante esclarecer às pessoas, porque está havendo essa dosagem também desenfreada, gerando esse grande confundimento sobre a testosterona na mulher. Ótimo. E um último ponto, acho que em relação a essas más indicações, é que muitos dos motivos que se usam para indicar a testosterona na mulher, né? Então, fadiga, falta de libido, enfim, são queixas que podem estar associadas a uma série de outras coisas e provavelmente não é a testosterona que está causando isso, né? Exato, Agora, é dormir bem, fazer exercício e própria reposição hormonal feminina no climatério, né? Assim, antes de pensar em testosterona, você tem que repor o hormônio que realmente caiu no climatério ou na menopausa, que é o estrogênio. Então, é ele que vai te dar libido, que vai te deixar com melhora de humor, né? Então, assim, lembrar que se a mulher sofre com sintomas de climatério e menopausa, ela precisa, antes de pensar em repor hormônio, né, masculino, que não está diminuindo nessa faixa etária, ela precisa avaliar a necessidade de reposição do hormônio feminino. É esse hormônio que está... O estrogênio, sim, a principal fonte de produção do estrogênio são os ovários. Então, você vai ter uma queda importante da menopausa e vai se beneficiar com a reposição, dependendo do caso. bom, vamos lá. Então, vamos pegar essas mulheres que de fato fizeram uso por qualquer motivo que seja, em dose menor ou em dose maior, e que de repente começa a sentir algum efeito colateral ou foi alertada por algum profissional, bom, preciso parar com isso, né? Queria discutir um pouco a respeito desses efeitos colaterais possíveis e entender um pouco o que acontece com isso depois que a pessoa para de usar, né? Ou seja, as consequências de longo prazo. Você já falou um pouco da questão cardiovascular, de alterações de colesterol, de hipertrofia cardíaca. Essas alterações, elas são reversíveis com a interrupção da testosterona ou de outros esteroides anabolizantes? Algumas sim, outras não. Então, por exemplo, a hipertrofia muscular, ela pode diminuir, mas nem sempre ela reverte totalmente, né? O colesterol, ele melhora quando você suspende. Então, o clitóris, por exemplo, ele não diminui, né? A queda de cabelo vai melhorar quando você para. Só que, dependendo do tipo de testosterona, ele tem uma meia-vida longa. Então, a reversão de alguns efeitos pode demorar algum tempo, pode demorar alguns meses. Então, assim, a pele, as espinhas, elas podem melhorar com o tempo. Mas algumas alterações cardiológicas podem ser irreversíveis. Então, vai depender do tempo de uso, né, do quão alterado ela ficou e desenvolveu, mas algumas podem minimizar ou diminuir, né? Se você tira o estímulo, normaliza. Por exemplo, as transaminases caem, o HDL volta a subir, o LDL reduz, a pressão às vezes melhora um pouquinho, porque geralmente são mulheres que começam a desenvolver o problema nessa ocasião. Então, se for pouco tempo, algumas você consegue até reversão, sim. Ótimo. Outra questão é o libido, né? Talvez a única indicação, mas é uma indicação muito específica da testosterona na mulher, é a queda de libido na menopausa, mas ainda assim, quer dizer, não é qualquer mulher com queda de libido na menopausa, né? Mas ela tem um efeito sobre o libido, né? Eu queria te perguntar um pouco como que é esse efeito da testosterona e o que acontece quando você para de usar ela. Tá, eu acho importante a gente separar dois momentos de vida: menopausa e mulher que cicla, que não está na menopausa, né? Então, a mulher que cicla e não está na menopausa, ela, em nenhuma situação, se beneficia da testosterona para melhora de libido. Na verdade, o principal hormônio para o libido é o estrogênio, tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. O que a gente tem é uma enzima no tecido adiposo chamada aromatase, que transforma testosterona em estrogênio no homem e estrogênio em testosterona na mulher. Então, o homem com altos níveis de testosterona vai fazer maior produção de estrogênio, e é esse aumento de estrogênio causado por excesso de testosterona que vai aumentar o libido no sexo masculino. E ao passo que na mulher que cicla, que ela ovula, ela tem picos de estrogênio, e esse estrogênio é que é responsável pelo libido na mulher.
Então, para início de conversa, é o estrogênio que dá o libido. Se você pegar animais ou até seres humanos, nocaute para receptor de estrogênio, homens, se você bloquear os receptores de estrogênio, eles vão ter redução de libido, para mostrar que é o estrogênio que dá o libido. Então, a gente só vai considerar um problema relacionado ao libido na mulher com baixa de estrogênio, que é a mulher pós-menopausa, que está em falência ovariana. Então, antes da gente começar qualquer conversa, se ela está na pós-menopausa, tem baixos níveis de estrogênio pela falência ovariana e ela sofre de falta de libido, a gente deve considerar o uso do estrogênio, se ela não tiver nenhuma contraindicação. Porque além de melhorar o humor, os calores, ele vai melhorar o libido. A consideração de testosterona para o libido, ela só cabe naquela que já está devidamente estrogenizada. Você precisa primeiro dar o estrogênio. Então, esse é o primeiro ponto de conversa. Então, na mulher pós-menopausa, que sofre de uma condição que é o transtorno sexual hipoativo, ou seja, que o sexo é um transtorno na vida dela, é um sofrimento, ela tem repulsa, ela sofre, ela tem dor, aquilo ali é um terror para ela. Então, existe um questionário devidamente validado para você dar o diagnóstico de transtorno sexual hipoativo. Quando você fechou esse diagnóstico, a primeira coisa é, já está com estrogênio? Se ela já está com estrogênio, sofre da condição, aí você pode considerar, não é quer dizer que vai melhorar, você pode considerar o uso da testosterona transdérmica, e aí a gente entra num problema que é a manipulação de baixas doses a longo prazo. Então, assim, eu particularmente, eu não uso essa terapia porque eu consigo convencer minha paciente de que isso aí não vai trazer muita melhoria, que a gente tem que tratar outras questões psicológicas, melhorar a atividade, aumentar a atividade física, melhorar o sono, porque a questão do libido na mulher, ela é muito mais complexa do que no sexo masculino. Ela depende do toque, ela depende da autoestima, ela depende do físico dela, de ela estar se sentindo bem, ela depende se ela está dormindo bem, se ela está cheia de problema em casa, com as crianças, a relação com o marido, com o parceiro ou parceira que seja. Então, essa questão do libido, ela precisa ser tratada de uma forma multidisciplinar, muitas vezes precisa de um psicólogo, um terapeuta, ou até mesmo uma fisioterapia pélvica para melhorar a dor, a relação, você tem que fortalecer a musculatura da assoalho pélvico. Então, é alguma coisa assim muito mais complexa. E aí você dá uma testosterona, parece uma terapia fácil, né? Mas, na verdade, a gente precisa tratar o problema como um todo, entende? Então, acho que esse ponto é importante esclarecer, assim, que as indicações de testosterona no sexo feminino, ela é muito restrita, entende? E que ela deve ser considerada uma terapia após você fazer o básico, como eu coloquei aqui. É muito restrito e ainda assim só nesses casos de menopausa, ou seja, não é para uma pessoa jovem. Não é para mulher pessoas que estão em uso pré-menopausada. de testosterona no dia a dia. Isso, Tá. exatamente. Menstruação, de que forma que o uso da testosterona pode afetar a menstruação e como é que isso acontece após o fim do uso? Exato, assim, a testosterona e a progesterona, ela tem algumas características semelhantes e podem eventualmente se ligar em receptores parecidos. Então, dependendo do tipo de testosterona, o derivado de progesterona, por exemplo, a gestrinona, ele é um tipo de androgênio que tem uma ação progesterona-like também. Então, dependendo da testosterona, ele pode inibir o eixo, tá? Do hipotálamo e hipófise, e com isso suprimir a ovulação e os ciclos. Então, isso depende da dose, do tipo de testosterona, do tempo, mas, de fato, pode suprimir o eixo e causar uma anovulação nas mulheres. Ótimo. Em relação à fertilidade, estou pensando naquela mulher que talvez que parou o uso de testosterona, mas está preocupada, ela quer engravidar, e está preocupada com a saúde gestacional, né? Tanto dela como do feto. De que forma a testosterona pode influenciar nisso? Não estou falando que ela está em uso, aquela que já fez uso eventualmente da testosterona. Então, se essa testosterona que ela usou suprimiu o eixo e ela não voltou a ovular e a ciclar corretamente, ela pode ter uma certa dificuldade para engravidar ou retomar o eixo, né? Lembrando que uma condição muito comum, que é a síndrome de ovário policístico, que é a mulher que cursa com hiperandrogenismo,
ela tem dificuldade para engravidar pelos altos níveis de androgênio, e aí isso acaba suprimindo os picos de LH e acaba afetando a ovulação. Isso também pode acontecer depois da pessoa usar. Mas, dependendo do tipo de esteroide, ele tem uma vida longa, pode durar meses no corpo. E uma gestação pode ter alguns efeitos aí virilizantes no bebê, vai depender do tipo de esteroide que ela usou para a gente saber desse efeito. Mas, considerando que é uma medicação que pode aumentar o risco de trombose, que pode aumentar a pressão arterial, levar um risco aí de hipercoagulabilidade. Então, todas essas alterações que foram causadas pela testosterona vão ter que ser consideradas aí na avaliação do risco dessa gestante, né? Porque a gente sabe que doença cardiovascular pode acontecer também nas mulheres que fazem uso de esteroides, e a gestação pode ser um risco a mais. Mas tudo isso vai depender da idade da mulher, se ela tem quais condições ela desenvolveu com o uso da testosterona. Ela pode ter usado por pouco tempo, não ter desenvolvido nenhum efeito colateral e vai ficar tudo bem. Eu acho que é caso a caso aí. Ótimo. E para finalizar essa parte, em relação à inibição do eixo ovariano, ou seja, como que o uso da testosterona, talvez por um tempo mais prolongado, testosterona fala dos esteroides anabolizantes em geral, né? De que forma que isso vai afetar a secreção dos hormônios ovarianos normais da mulher, né? Porque a gente sabe da importância do estrógeno, especialmente, né? Para a saúde óssea, para diversos... Exato. enfim, o que acontece em relação aos hormônios femininos quando você tem o uso da testosterona? Então, o que vai fazer você secretar estrogênio pelo ovário é o estímulo hipofisário, né? O FSH vai estimular lá o desenvolvimento do folículo, vai ter um pico da produção do estrogênio, aí depois você vai ter um pico do LH que vai levar à ovulação, o estrogênio cai, aumenta a produção de progesterona e você tem aí a formação do corpo lúteo. Então, na verdade, para o ovário funcionar e você produzir os hormônios femininos, você precisa dos picos, não adianta ser uma linha reta, precisa de picos, de pulsos de FSH e LH. E isso tem que funcionar como uma orquestra, né? Porque para você aumentar um, o outro cai. Então, na verdade, assim, o ovário em si, ele pode estar saudável, mas se o uso do esteroide inibir o eixo, você não vai conseguir ovular e muito menos, né, engravidar. Então, essa saúde ovariana e a produção e a restauração do estrogênio, da progesterona, vai depender da dessupressão do eixo. Então, na verdade, quando você retira o esteroide, você espera que com o tempo, né, e a queda desses hormônios, você tenha um estímulo para ter esse pico de hormônios hipofisários e volte a ciclar, a ovular e menstruar. Agora, se a gente faz, por exemplo, a gente tem bastante experiência com o uso de anticoncepcional, que é uma medicação que suprime o eixo, né? Então, a mulher usa anticoncepcional, dose mais alta de estrogênio e progesterona, aquilo suprime a ovulação, suprime o eixo e a mulher não engravida. Então, a gente consegue preservar, diferente do testículo, uma função ovariana, mesmo depois de anos de supressão de eixo. Então, isso é uma característica diferente do homem e da mulher, que você, quando usa esteroide e inibe o eixo, você vai tendo uma atrofia testicular e muitas vezes um hipogonadismo secundário ao uso contínuo, ao uso crônico, infertilidade. Né? Na mulher, a gente vê isso com menos frequência, até porque a faixa etária das mulheres que estão começando a usar muito são mulheres aí maior de 40 anos, né? Que geralmente já está numa idade já de diminuir as ovulações, né? Você já começa a entrar no climatério aí, em torno de 45, 46 anos, é bem comum, já está na faixa do climatério. E por conta disso, às vezes, depois ela não menstrua, né? Mas aí você não sabe se é porque usou há muito tempo, se ela já estava mesmo perto aí da menopausa e isso somente acelerou essa parada ovariana, né? Porque a gente tem isso na mulher que não tem homem. O testículo não para de funcionar como o ovário depois de um certo tempo. Então, ele tem um tempo ali. O que a gente vem observando muito é, por conta do uso ser mais comum nas mulheres acima de 40 anos, a interrupção acabar levando uma menopausa aí um pouco mais antecipada, mais precoce, porque você bloqueou o eixo ali. Entendeu?
Ótimo. Bom, então vamos lá. Essa mulher, então, ela fez o uso aí durante algum tempo, está sofrendo com algum efeito colateral, decidiu que quer parar, né? Ah, muitas vezes, como é que é? É só falar, bom, tá bom, vou parar, para e acabou, ou você vai ter efeitos colaterais, ou efeitos de abstinência da testosterona, dos esteroides anabolizantes? Esses efeitos colaterais de abstinência a gente vê mais no homem do que na mulher, porque o homem usa doses mais altas mesmo, e o homem tem essa supressão do eixo. Aí ele para a testosterona, ele não, a testosterona dele despenca, tá? Na mulher vai depender. Por quê? Se ela cicla, né? Porque às vezes ela pode estar usando testosterona numa dose baixa e está ciclando ainda. A redução vai impactar menos, porque o que vai ser uma tragédia para a mulher vai ser a queda abrupta do estrogênio. E muitas dessas mulheres fazem uso de testosterona com o estrogênio. Então, você só tirar a testosterona e manter o estrogênio também não vai ser uma tragédia. Eu acho que a maior preocupação na mulher que você está tirando a testosterona é manter de estrogênio, que a queda dele é que vai ser realmente muito sintomática. Agora, ela vai referir que está com menos energia, que está pegando menos peso na academia, ou que ela não está recuperando com a mesma velocidade que ela recuperava antes, porque realmente a testosterona acelera a recuperação muscular, né? Mas isso é menos impactante na mulher do que no homem, justamente porque a mulher, se você mantiver níveis mais altos de estrogênio, isso não vai ser um problema tão grande na saúde dela. E também, associado a isso, felizmente, as mulheres que usam testosterona estão usando numa dose mais baixa que os homens, obviamente. Então, esse impacto é um pouco menor. Então, o que eu faço, assim, do ponto de vista prático? Ela está usando, chegou usando. Se ela não estiver usando estrogênio, estiver no climatério ou perto da menopausa, eu tento fazer a terapia de reposição hormonal da menopausa, para que eu, tirando, né, a testosterona, ela sofra menos. Para aquelas que estão muito acostumadas e que falam assim, eu já tentei diminuir, não consegui, eu tento fazer um desmame da testosterona gradual, para que ela consiga se adaptar progressivamente e isso ser mais suave na vida dela. Então, vamos supor, ela está usando um gel, todo dia ela passa 2 vezes, passa para uma vez, passa em dias alternados. Na verdade, não existe um protocolo muito bem estabelecido, porque a gente está vendo aí assim, uma diversidade muito grande de uso, de associações, de vias diferentes, que fica até difícil se estabelecer um protocolo. Então, até porque não é uma indicação formal. Então, a gente acaba que vai usando da nossa experiência aí no dia a dia e vai tentando diminuir e retirar. O que a gente precisa é trazer a paciente muito para perto da gente, né, para que ela consiga relatar as coisas e a gente conseguir manejar esses efeitos colaterais e conseguir, com o tempo, ir desmamando. Bom, então, Mas quer o dizer, segredo é esse, é deixar o estrogênio com ela, porque isso aí vai ser determinante. tá, quer dizer, de modo geral, no homem que você tende a manter um nível de testosterona baixo, exógena, para poder funcionar o corpo, vamos dizer, dentro do que seria fisiológico, na mulher, se você conseguir manter o nível de estrogênio, a tendência é que você tenha pouco efeito de abstinência aí. Sim, No, sim. E no, você no, tem que tirar, dependendo dela, você tem que tirar gradualmente, né? Porque ela vai ter mais queixa de cansaço, falta de energia. tá. E efeitos, principalmente psiquiátricos, psicológicos, de depressão, de ansiedade, de agressividade, esse tipo, que é muito relatado em homens, você não vai ver isso em mulher. Não, tem sim, tem alteração de humor, tem depressão, tem irritabilidade, tem sim, tem sim. E aí não é só a testosterona, a falta do estrogênio também dá bastante alteração de humor. Tá, E a gente vê mulheres que ciclam têm variação de humor, né? No período claro. pré-menstrual. A redução do estrogênio na TPM faz ela, dependendo da mulher, você tem que botar ela numa jaula. Faz parte, né? Só que é normal a mulher ciclar, né? Mas a testosterona também leva a alterações de humor, sim. E isso vai depender também da predisposição individual. Então, às vezes, a pessoa já tem um quadro depressivo por trás, a própria menopausa já está levando um quadro depressivo. Então, a gente vê sim também. A gente vê alteração de humor, irritabilidade, agressividade, depressão, ansiedade, tudo isso. Ótimo. Bom, e aí você vai tratar, basicamente, o tratamento seria manter o estrogênio num nível fisiológico e tratar os sintomas, eventualmente
que possa estar associados aí da fraqueza, a questões psiquiátricas, você vai ter medicamentos para isso, né? Exato. Tá. Costumam ser prolongados esses sintomas após a interrupção do uso da testosterona? Os sintomas psiquiátricos de humor, você diz? Psiquiatra de humor, essa sensação de fadiga, de fraqueza, de dificuldades com... A fadiga e fraqueza é a queixa mais comum, tá? Porque geralmente é a queixa que faz a pessoa querer usar também, né? Então, a fadiga e fraqueza é mais comum e às vezes demora para ela se acostumar. A questão do humor vai variar muito de mulher, da predisposição individual, entende? Se ela já está sendo tratada para aquela situação ou não. Mas, novamente, depende de cada caso, da predisposição individual. Mas diria para você que cansaço, falta de energia, praticamente todas referem quando para a testosterona. Pelo menos uma redução daquela sensação de vigor, né? Bom, e para finalizar aqui, Diana, especialmente no caso de outras drogas, quando você pega álcool, tabaco, é muito comum a pessoa parar e fica um tempo e acaba recorrendo, voltando a fazer uso, né? Queria saber se isso é comum no caso de esteroides anabolizantes, ou seja, pegar a paciente e falar, olha, já tentei parar 2, 3, 4 vezes, para um tempinho, mas aí acabo voltando pelo uso, ou seja, um quadro de fato mais de dependência física, psicológica. Isso é comum no Sim, caso da testosterona, dos anabolizantes? existe, e é mais comum, inclusive, quem não está tendo esse suporte psicológico que é tão importante. Então, como gera dependência, tem uma questão de ansiedade, alteração de humor, tudo isso junto, essa tendência a voltar está muito relacionada a pessoas que não estão tendo um suporte completo e adequado, como a gente recomenda, né? Ou seja, talvez seja menos uma dependência física e mais uma dependência psicológica, vamos dizer assim. Tem muito, tem. Ótimo. Diana, acho que deu para abordar bem aí a questão do abuso de testosterona. Não sei nem se a gente pode falar em abuso de testosterona, né? Do uso da testosterona, porque de alguma forma no homem você vai falar em abuso, mas na mulher usar testosterona basicamente já está ligado a uma forma de abuso, porque não tem indicação ali, né? Exato. Queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e contar com você aqui em outras discussões. Para mim é um prazer. Fico à disposição de vocês, então. Obrigada. Obrigado mais uma vez. Bom dia. Bom dia.